Oi, Ione, tudo bem? Tia Ana, tudo bem? Oi, padre, já chegou? Vou te convidar, peraí. Oi, tia Iô. Oi, Nilza. Oi, Odair, tudo bem? Boa noite. Maria Alice. Oi, padre. Nossa, coitado do Salve, salve, padre. Obrigada. tudo bem? Tudo bem, senhor, tudo bem? Sua bênção, padre. Tudo bem, graças a Deus. Deus abençoe. Nossa, fiquei até emocionada do senhor convidar o pessoal para vir. Falei, olha Porque que bacana, bonito, né? Gostoso. é que eu estava Muito legal. apreensivo. Não, mas foi ótimo. Eu coloquei assim, um relógio bem grande, publiquei assim um relojão e falei, pessoal, hoje é às 19, padre terminando a Ah, missa. tá. Não, avisei. Eu não tinha visto a sua mensagem, mas eu estava acompanhando a missa. Aí eu falei, Hum, não tem problema, entendeu? Então, olha o pessoal chegando aqui. Boa noite, os- pessoal, tudo bem? Nossa, Carolina em Portugal tá tarde já aí, hein, Carol? E 11 aí, padre, horas. como é que tá em Tatuí? Calorão hoje, hein? Tá calor aqui, hein? Em São Paulo Nossa, tá calor? aqui tá também. Nossa, e Nossa, quando eu penso que aqui tá assim, eu imagino aí. a previsão aqui é vento, né? Ventania. É, vai virar, né? Vai. É, muito bem. Previsão vento aí. Mas tá tudo bem no mais, graças a Deus, né? Tô cansado Ah, dessa, todo mundo dessa cansado, né, padre? Todo mundo cansado, cansado. Cansado mas e aí, ao mesmo tempo, as coisas voltando ao ritmo, né? Também ninguém aguenta mais. Além de cansaço, essa parte econômica, ou volta, o pessoal tá jogando a toalha, né, padre? não tá fácil, né? Então a gente tem que aprender a conviver aí com esse bichinho terrível, mesmo Se antes da vacina cuidar. chegar, se cuidando, né? Máscara, 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 álcool gel, espaçamento. Temos que ir assim, né? Com É fé o em que Deus, me, temos que ir assim. é o que me preocupa, se não pode acontecer que não fique doente do Covid, né, do coronavírus, mas a gente está vendo de outras doenças, né, atingindo as pessoas, né, Sim, sim. Por isso que tem que voltar aos pouquinhos, tem que voltar com consciência, né? com cuidado, né, Com cuidado, o que fazendo puder a ser ao nossa ar parte. livre, tudo ao ar livre. Sim, Escritórios que puderem abrir as janelas e desligar o ar-condicionado. Temos que trabalhar nessa realidade nova, com certeza. né? Mas estamos aí, Que aqui com bom. as igrejas É, fechadas de novo para de a missa, novo, né, né? para a missa, mas a gente tem investido nas transmissões, né, nas Padre, até lives. coloquei um uau hoje lá no começo. Tá linda a abertura. Até não sei se a Alessandra tá É, aqui. A Alessandra é uma amiga minha, que é ela que faz a sei, transmissão da paróquia de Guarulhos, lá da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Até falar, certo? Alessandra, você tem que ver o início da missa do Padre Elcio. Tá bonito demais. Tá legal, né? Tá muito bonito, muito parabéns, tá? Eu adoro, porque eu consigo assistir, né? É, então, Então, nós temos dois jovens aqui que estão empenhados nisso, tem trabalhado e investido o que eles sabem, conhecem, para que cada vez mais a gente vá melhorando as transmissões, trazendo qualidade, né? E isso possa é. chegar até as pessoas. Não, e quem sabe não pare as transmissões, mesmo quando a gente puder voltar presencialmente, porque dia de semana é uma delícia a gente poder assistir, né, padre? Então, a gente tem recebido vários, assim, várias mensagens. E tem uma pessoa de Portugal, uma brasileira, que acompanha todos os dias a nossa missa, que nossa Não, não, entre aspas. E ela falou que espero que após pandemia não pare com as transmissões, porque é um jeito que ela encontra de ter um pouquinho mais do Brasil perto dela, né? não pode parar, não. Eu acho que isso aproximou muito, isso alimenta as pessoas para chegarem no domingo e quererem estar na igreja. Foi muito bom. O que não pode é acomodar, né? Não Porque às vezes pode. é mais cômodo ficar na missa, Então, por isso que não pode. sentada no Eu acho que daí por sofá. isso que não pode transmitir no final de semana. Ah, tá. Até o Deus Convida, quando a gente começou, eu falei assim: não vamos fazer reflexão de final de semana. As pessoas têm que querer ouvir o padre na missa. Sim, palavra, né? Entendeu? Entendi. Eu acho que essa foi uma das ideias que eu não quis
caminhar aí no final de semana com a reflexão. Falei, não, esse é o dia da gente ouvir, participar, mesmo virtualmente, da missa, né? A gente partilha que existe um perigo aí. Esse perigo é das pessoas se acomodarem e acharem que elas podem viver a fé, celebrar a fé dentro de casa. Então, eu rezo aqui, é mais cômodo, tranquilo. E não é assim, né? A fé, ela não pode perder a dimensão comunitária, né? É isso a mesmo. convivência de irmãos. A comunidade, a gente tem tanto falado aqui. A comunidade. Então, é só esse cuidado que a gente tem. Mas acredito que também as pessoas estão tendo um cuidado para voltar para a vida da igreja também, né? Apesar de que a igreja é o lugar mais seguro, viu? Ai, padre, é verdade? Não, com todo o cuidado que nós estamos tendo, né? Higienização, distanciamento, né? Uso de máscaras. Quer dizer, as pessoas podem ir com toda a liberdade, né? Porque eu não vejo que seja um lugar de grande perigo. Acho que existem outros lugares de grande perigo do que a igreja. Além de que, né? Chegou a acontecer aí de você ter que vetar alguém entrar na igreja? Porque eu vejo muitos padres falando com esse receio. Eles têm medo de ter que falar para alguém, não, sei lá, você é o 31º, não pode entrar. A gente colocou... O padre fala, eu prefiro não fazer. É difícil para nós, padres, né? Os pastores, assim, nós temos a missão de zelar do rebanho. É difícil dizer não, né? Claro que aqui em Tatuí houve um acordo em questão de idade. Menor de 14 não e acima de 60 não, que é considerado pessoas de risco. Mas eu sempre deixei para o pessoal aqui da paróquia que, se a pessoa quiser, ela tem a liberdade, mas também ela deve assumir a responsabilidade, né? Sim, para participar da missa. Eu acho que o aprendizado maior é isso, é a responsabilidade, né? Cada um deve fazer a sua parte, né? Agora, que é difícil, para nós é difícil, né, colocar uma restrição, que às vezes parece que é simples, né, para a gente. Não é. Na verdade, não existe um impedimento. É que a igreja, ela se torna nesse momento também assim sensata ao momento que nós estamos vivendo, né? A dizer que existe uma determinação, uma proibição, a igreja que se sensibiliza com o tempo, com o momento e toma uma atitude, não é? Tendo em conta o cuidado das pessoas. É isso. Mas de máscara, né, padre? De máscara. Não de máscara. Falar assim que é para ir na igreja sem máscara, né? De máscara, só o padre que não. Tá bom. Na hora da missa. Tá certo. Precisamos ouvir, né? Te entender. E o senhor também tá lá no altar, tá com o pessoal à distância, então não tem problema, né? Não tem nenhum perigo. Bom, padre, então obrigada, viu? Obrigada por Eu ter que agradeço. Obrigada por ter feito essa convite. Tá com a gente. É muito bom, viu? Sempre muito bom estar com o senhor aqui. Desculpa chegar atrasado. Não, imagina. Tá ótimo. A gente sempre adequa horário quando vocês dizem aqui o sim. Os padres pra gente é uma alegria quando vem, então a gente adequa horário a vocês. Que bom. Então, eu vou deixar o senhor começar o nosso encontro. Tá bom, vamos rezar, né? Melhor? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos pedir a luz do alto, né, o Espírito Santo de Deus, que ele nos ilumine nessa noite, nesse encontro, ilumine as pessoas que estão com a gente, né, que estão nesse momento nos acompanhando ou vão nos acompanhar, que o Divino Espírito Santo vá ele fazendo a sua obra em nossos corações e que ele nos ilumine para que a palavra de Deus chegue aos nossos corações e caindo aos nossos corações, de fato, ela produza muitos frutos. Então, rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Vamos pedir a Maria. Vamos. Estamos aqui no santuário de Nossa Senhora da Conceição, então peçamos a Maria também que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bom, padre, então a gente vai ler o evangelho de hoje, e aí depois o senhor faz uma pequena reflexão aqui pra gente, que foi tão linda hoje na missa. A palavra de hoje é de Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38, né? Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glórias Glória a vós, Senhor. Bonito que o senhor veio hoje nesse evangelho, né? Por quê? Das vocações em cá, porque é muito... Eu falo como Deus realmente traz as pessoas nos dias tão especiais e muito bonito. Feliz que o senhor está aqui. Que bom. Então, a palavra de hoje, ela é o finalzinho do capítulo 9 de Mateus, né? Isso. Depois começa o evangelho, capítulo 10º, né? Amanhã nós vamos ouvir o texto da escolha dos 12. Então. Entendeu? E anterior a isso, então, a gente vê três situações no evangelho de hoje. Primeiro, Jesus que expulsa o demônio de um homem mudo. E todos ficam admirados, porque ninguém havia visto isso em Israel. Como está aqui no texto, né? Nunca se viu coisa igual em Israel. Quer dizer, Jesus está na vida pública, né? Ele está realizando os sinais, a gente está vendo a cada dia, as curas, os milagres. E isso é um fato novo. Né? Isso causa admiração por parte das multidões. Como nós ouvimos aqui, a gente vê isso em outros textos, nunca se viu coisa igual em Israel. Porém, os fariseus, né, os mestres da lei, se sentem incomodados com a ação de Jesus, né? E eles vão, querendo ou não, aqui meio que difamar o Cristo, dizendo, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. E para a conversa aí. Então a gente vê, de um lado, as multidões admiradas, não é? Os pequenos. Com o fato, com aquilo que Jesus está realizando. Mas do outro lado, as autoridades do tempo de Jesus, eles como que se sentem incomodados, né, com a ação de Jesus. E não somente isso, mas se nós olharmos o texto de hoje, é como que eles estão defamando o Cristo. Eles estão reconhecendo nele o verdadeiro Messias, o enviado do Pai, aquele que age, né, o próprio Deus agindo na história e na vida das pessoas. Agindo de que forma? Libertando as pessoas, como nós ouvimos aqui no texto de hoje. Né? Esse homem mudo, e além de homem mudo, era alguém possuído pelo mal. E Jesus vem e liberta esse homem. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que Mateus realça, né, a questão do pregador itinerante. Até falei isso na missa agora há pouco, né? Quer dizer, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Quer dizer, Jesus, com o seu ministério, com a sua vida, ele vai fazendo o reino de Deus acontecer. Como? Ensinando, não é? Como está aqui na palavra de hoje, nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, né? Pregando a palavra, a boa nova do reino de Deus, e libertando as pessoas. Está aqui, né, curando todo tipo de doença e enfermidade.
Então, além dele ser um pregador itinerante, que vai de povoado a povoado, ele vai fazendo isso de que forma? Ensinando, pregando e libertando as pessoas. E é uma forma de fazer o reino de Deus acontecer no meio, né, do povo, junto das pessoas. E aí o texto fala que ele sente compaixão, né? Sente compaixão delas, né? De quem? Do povo, né? Porque eram como que ovelhas sem pastor, estavam cansadas e abatidas. Compaixão, né? Compaixão é sofrer com, né? Diferente de ter dó, né? Jesus se compadeceu da humanidade, né? Ele se compadeceu e se compadece de cada um de nós, que somos pecadores, né? É diferente de ter dó, mas isso faz com que ele tome uma atitude, né? E aí que ele diz aos seus discípulos que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita, né? Acho que assim termina o texto. Então, Bia, veja aqui primeiro, né, um Deus que age na pessoa de Jesus e age libertando as pessoas. Segundo, né, eu vejo em Jesus um pregador itinerante que anuncia o reino e, como eu já disse, ele faz isso ensinando, pregando e libertando as pessoas. Mas, ao mesmo tempo que sente compaixão, né, das multidões, porque estavam cansadas e abatidas e como que ovelhas que não têm pastor, e pede a nós, né, pede aos discípulos que a gente reze para que Deus, de fato, envie trabalhadores, pois a messe é grande e os operários são poucos, né? Ou seja, que Deus suscite pastores capazes de cuidar das suas ovelhas, capazes de cuidar do seu rebanho. Por isso que eu falei na missa É isso que eu ia falar. de Você falou hoje. na missa no Antigo Testamento, quantos pastores se afastaram das ovelhas, né, padre? Também. Só lê Ezequiel, né? Então, aí você falou de Ezequiel. Deus se queixa contra os maus pastores, que em vez de cuidar das ovelhas, em vez, né, de zelar, defender, né, eles acabam tirando proveito das ovelhas. Daí ele vai dizer, eu mesmo suscitarei um pastor, né, que é ele mesmo. Mas depois ele vai pedir também que a gente reze para que Deus suscite, né, pastores para que estejam à frente do seu rebanho. É bonito a gente pensar também que aqui ele também está ensinando os discípulos que serão os apóstolos, né? Também. É uma forma mais que bonita de pensar, né? Ele está preparando esses que ele vai escolher aqui no Evangelho de amanhã, né? De amanhã. Isso é a versão de Mateus, né? Se nós olharmos Lucas, ele vai dizer que Jesus passou a noite inteira rezando. Porque Lucas, ele é o homem, é o evangelista que retrata muito o Cristo que reza. Eu gosto de falar isso, né? O Cristo que reza. Não que outros não falem, mas Lucas vai dizer que Jesus passou a noite inteira rezando antes de escolher os 12. Aqui não. Aqui Jesus fala, né? Que eles devem rezar, né? Pedindo ao Senhor que envie operários para a sua colheita, no qual depois ele vai escolher dentre muitos deles os 12, né? Então aí que é lindo, você vê a importância da oração, como Jesus reza. Eu acho lindo também falar isso de São Lucas, né? Que ele mostra Jesus que reza para mostrar para a gente a importância que ele reza a noite inteira antes de escolher, né? Os apóstolos. Ele pede para a gente rezar a Deus, né? Então ele reza ao Pai, a gente reza ao Pai. Sim. E aí é tão bonito a gente pensar, né, padre, que até hoje, quando vai escolher o sucessor de Pedro, o novo Papa, né, todos rezam. Os discípulos, quando rezaram para substituir Judas. Então, a importância da gente rezar pelas vocações, né, padre? Isso faz a gente entender que as vocações, elas nascem do coração de Deus. Sim. Não do desejo somente. O desejo primeiro é o de Deus, né? Nós, assim, homens, né? Nós devemos responder àquilo que é o desejo que é primeiro de Deus. Por isso digo eu como padre, qualquer trabalho na igreja, qualquer serviço na igreja, qualquer apostolado, qualquer missão,
a gente tem que ter sempre presente dentro da gente isso, né? O chamado primeiro, o desejo primeiro é dele. Quer dizer, eu estou apenas dando a minha resposta a ele. E a vocação, ela é fruto da oração. Eu, Bia, sempre disse isso e trago muito presente dentro do meu coração. Hoje eu sou padre porque existiu um povo que rezou pedindo padre para a igreja. Sim. Então, a vocação é a resposta da oração de um povo. Olha que bonito isso. É muito bonito. Entendeu? A vocação, ela é a resposta da oração de um povo. Então, quando eu reflito sobre a vocação, eu sempre tenho presente dentro de mim isso, né? Claro que da minha parte houve uma resposta. Há um sim, que é diário, né? Mas, primeiro, né, nasceu no coração de Deus. E a gente está só respondendo aquilo que é iniciativa primeira dele. Isso vale para mim como padre, vale para leigos. É todos duro na igreja né? todos, porque às vezes é duro você ver na igreja pessoas dizerem assim: eu estou aqui porque eu quero. Tá entendendo? Quer dizer, claro que houve um querer de nossa parte, mas a gente tem que sempre abrir-se primeiro ao querer de Deus. Sim. Né? Quer dizer, se me perguntarem, padre, por que o senhor é padre? Como sempre pergunto, às vezes sempre bate nessa tecla. Eu falo, olha, eu sou padre primeiro pelo querer de Deus. Se eu não acreditar nisso, se eu não alimentar essa mística dentro de mim, eu vou esvaziar muito a minha vida e também a minha vocação. E segundo, claro, eu dei a ele a minha resposta. Deus dá essa liberdade para nós. Assim também vale na igreja, né? Vale na igreja. Na igreja, sim, né? Primeiro, a iniciativa de Deus e de nossa parte é uma resposta. Então, nasce do coração de Deus, nasce da vontade de Deus. A gente está aqui só para responder, né, a esse apelo de Deus na nossa vida. Eu fiquei me perguntando hoje, né? Como é que se perdeu ao longo do tempo isso das famílias rezarem para dentro do núcleo familiar ter uma pessoa com uma vocação sacerdotal? Porque isso é tão lindo, né? De que uma só pessoa com essa vocação dentro da família ilumina uma família inteira. E quando a gente viaja, que a gente vai principalmente para a Europa, Espanha, Itália, você vê tantos jovens. A gente tem amigos lá na Espanha e filhos dos amigos, próximo. Todos têm. E falam, meu filho padre, não sei. E eu falo, gente, aonde isso se perdeu aqui? Porque você não vê mais, né, padre? As famílias rezando para que se desperte uma vocação sacerdotal dentro ali daquele núcleo familiar. É triste você não ver famílias hoje, tipo, sonhando em ter um filho e ter um filho que seja padre, que seja religiosa, né? Sim. Que assuma um serviço na igreja. É o contrário, é muito triste. Não, padre não. As pessoas perderam totalmente, não entendem. E aí, hoje eu escutei um padre falando isso. Como é que a gente pode rezar pela vocação ou dar um sim para a vocação se você não reconhece, nem sabe o que é, não entende o que é a vocação? Sim. Né? A gente precisa voltar a descobrir a vocação, que todos nós batizados somos operários da messe. Né? Houve um tempo na história que vocacionado era só o padre e a freira. Então o jovem entrava no seminário, a jovem ia para o convento, saía, daí dizia-se assim, não tem mais vocação. Hoje não. Hoje a igreja vai dizer que todos nós somos vocacionados. A todos nós Deus tem um chamado, tem uma missão. Cabe a cada um de nós, né, discernirmos diante de Deus e darmos a nossa resposta, né, diante dos apelos do chamado de Deus. Claro, tem a vocação específica, que é do padre. Como a gente precisa de padre? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Precisamos de padres, né? A vocação específica da vida religiosa, como religioso e religiosa. A vocação específica da família. Sim. Né? Família, tão importante, né? E que Deus precisa suscitar no coração dos nossos jovens esse desejo de constituir uma família. E também a vocação específica laical, do leigo,
que é o que vocês estão fazendo, você está fazendo, é uma vocação, isso é um chamado. E tantos outros, eu vejo você falar, catequistas que estão com você, pessoas que estão trabalhando na igreja. É uma vocação, um chamado, né? É. E é bonito quando a pessoa entende isso, quer dizer, não sou eu não estou aqui porque eu quero, primeiramente. Existe o meu querer, mas acima de tudo, há o querer de Deus. Que é um exemplo. O meu chamado primeiro era ser padre, mas ser padre aonde? Eu não sabia, né? Se eu falar da minha vida, os meus planos em ser padre, onde eu sonhava ser padre, é totalmente de onde eu já fui padre e onde eu sou padre. Assim, porque, acima de tudo, a vontade de Deus. Não estou dizendo que eu me arrependo disso, não. Acho que a vocação primeira é ser padre. Agora, para onde Deus vai levar, aí só Ele sabe, não a gente, né? Porque o Espírito Santo é livre, né, Padre? E dá sim ao Espírito Santo é isso. E existe dentro de nós inquietações. Sim. Todos nós trazemos dentro de nós inquietações. O mundo vai nos trazendo inquietações. A realidade onde a gente está à volta nos traz inquietações. A vocação surge da realidade onde nós estamos. Agora, diante dessas inquietações, qual que tem sido a minha atitude, a minha resposta, né? Frente ao chamado de Deus para a minha vida. Do mesmo que o senhor falou que é um sim todos os dias para o seu sacerdócio, é um sim todos os dias para o matrimônio. Também. É um sim todos os dias para a vocação, é isso mesmo. A família é uma vocação. Eu me entristeço hoje com o que estão fazendo com a família. O modelo de família que estão apresentando, né? Porque a gente sabe da beleza, da grandeza e do valor que tem a família para Deus, né? Para a comunidade, para a igreja, mas também para a sociedade, né? Não é? É isso. Por isso que, como é que você falou hoje na missa? A vocação nasce de uma igreja que reza, e depois você completou, que reza fervorosamente. São João Paulo II, né, que hoje é o Papa, que é santo, né? Ele dizia isso, as vocações nascem de uma igreja que reza. Daí veio o Papa Bento XVI, o emérito hoje, ele complementou uma carta dele dizendo assim: nasce de uma igreja que reza com fervor. Vamos rezar com fervor, então, né, Padre? Pelas vocações. Pelas vocações. Pelas vocações da igreja. Muito bem, Padre. Muito bem. Que evangelho lindo. Foi uma graça do seu Senhor aqui. E eu escrevi aqui hoje, sabe, a música do Padre Zezinho, né? A música das músicas. Imagino que o senhor cante muito. É uma música que eu lembro demais da Igreja Matriz aí de Tatuí, porque eu lembro muito do Padre Milton. O Padre Milton cantava essa música muito. E eu lembro muito das crianças pequenininhas aí, a gente cantando. Então, quisera eu poder cantar, mas eu não tenho voz nem tom. Então, eu anotei e eu vou ler. Pode ler. Eu acho que é um jeito muito bonito da gente encerrar. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua. São muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. Olha que linda, né? Que reflita, né, em cima dessa música. Aí depois vocês coloquem no YouTube para ouvir ela cantada, que é maravilhosa. E eu lembro muito aí de Tatuí, do padre cantando, e Padre sempre Milton. me despertou muito. Padre Milton, eu lembro com muito carinho. Até o senhor falou que para inscrever aí, quem tem uma história para contar com a matriz, vocês não estão fazendo? Foi. Eu coloquei e postei hoje. Vou escrever depois uma bonitinha que a gente tem aí com as crianças. Vou escrever lá. Legal. Você veja, essa música, ela não é tão nova, né? Essa Não. música não é tão nova.
mas se você olhar a letra dela, ela continua sendo atual, né? Para os tempos de hoje. Como a Quase palavra, ninguém tem. quase ninguém tem tempo. É, Mesmo na pandemia, ainda tem gente que fala que não tem tempo, que piorou, que está mais corrido. Então a gente tem que repensar a vida mesmo e rezar bastante com fervor e confiar, né? Confia, Israel, né? E acreditar que todos nós que viemos ao mundo, né? A cada um de nós, Deus tem um chamado, né? Deus tem uma missão. E é tão bonito quando a gente encontra, né? Sentido no chamado e na missão que Deus, né, nos dá. E não somente isso, como é bonito quando a gente investe a vida da gente. Quer dizer, parece que a gente está abdicando, né? Parece que a gente está perdendo, mas na verdade quem ganha somos nós, né? Eu começo a olhar a minha história, eu penso assim, se eu tivesse dito não para Deus, será que eu estaria vivendo tudo o que eu estou vivendo, né? Na minha vida? Até me pergunta onde eu estaria nesse momento, né? Daí eu paro e reflito ao mesmo tempo, puxa vida, um dia eu disse meu sim a Deus. E claro que esse sim se renova todo dia, como é o casamento, Sim. não é? Sim. Todos os dias. Os dias melhores, os dias mais difíceis, né? Os dias alegres, os dias tristes, os dias, enfim. Mas eu vejo assim, né? Como valeu a pena ter dado o meu sim a Deus. E claro, a gente se renova todos os dias. Mas se eu não tivesse dado o meu sim, onde eu estaria nesse momento? Mas por outro lado, eu vejo assim, né? Valeu a pena ter dado o meu sim. Deus tem me abençoado, tem me ajudado a ser também um canal de bênção para muitas pessoas. E é isso, né? É minha missão, essa é a minha vocação. Agora eu fico pensando a sua vocação e quem, né, está nos vendo. Quer dizer, Deus tem um apelo, tem um chamado. Agora, qual é a resposta que as pessoas estão dando, né? A música está aí, né? A decisão é tua. Quer dizer, é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por você, Bia, e nem você pode decidir por mim, porque a decisão ela é pessoal, não é? Ela tem as suas consequências, mas também tem as suas graças, né, na nossa vida. E como Deus respeita essa liberdade, né, Padre? Muito, muito. Ele é insistente, ele insiste, mas e ao mesmo tempo ele respeita a nossa liberdade. Se a gente confia que quem está com Deus, tudo concorre para o bem, né? Sim. Olha, mas se você acha que você dá conta da sua vida, que sozinho você caminha, ele também vai respeitar. Eu acho que a pandemia está fazendo a gente refletir, né? A nossa impotência, né? Sim. A nossa pequenez, né? Diante dos fatos, diante da vida, a nossa necessidade de Deus, né? Quer dizer, nós estamos todos aí impotentes diante de um vírus invisível, né? Mas você também está dando assim uma possibilidade de repensar até mesmo a nossa própria vida. Sim. Né? Aquilo que é essencial, o que vale a pena e o que é importante. É isso mesmo. Talvez se não tivesse a pandemia, você não estava aí, né, Bia? Então, é isso. Não é? Nós não estaríamos assistindo, né, essas missas durante a semana. Também. Não estaríamos tão perto da palavra. Não estaríamos arrependidos pelas vezes em que não comungamos, que não participamos de uma Eucaristia tendo a oportunidade. E imaginou se a gente ficasse chorando, murmurando, reclamando? Não. Não é? A gente não ia conseguir dar uma resposta para Deus. Olha o Padre Fernando entrando aí. Ah, que bom, Padre Fernando. Vem aqui também com a gente um dia. Deixa eu passar o contato dele para você. Isso, passa sim. Nossa, muito querido Padre Fernando também. Mas é isso, Bia. É isso, Padre. É isso. Somos conversa deliciosa. Acho que os pais que estão nos acompanhando, acho que é importante rezar pela vocação do filho, né, da filha, pedir a Deus que ilumine. Acho que é uma coisa muito, já disse, pessoal. Não é a mãe que vai fazer o filho, né, padre, uma religiosa, ou uma vocação, né, no mundo. Acho que isso é muito pessoal, né? Claro que o pai e a mãe sonham algo para os filhos, né? Mas é muito pessoal. Os filhos têm a liberdade para escolher, né? O que os pais têm que fazer é rezar. Tem que rezar pelos filhos para que ilumine a consciência deles e eles façam
escutem, Uma e boa se saibam escolha. escutar, né, a voz de É, Deus, para que saibam entender quando Deus está falando com a gente verdadeiramente, e não o mundo, saber sim, diferenciar. Ó, um testemunho de como isso é real, da gente estar afastado de rezar por uma vocação religiosa dentro de casa. No começo da pandemia, a gente começou a assistir a TV Aparecida. sim. Antes de começar a ter as transmissões, a gente foi lá para Aparecida e assistimos a missa lá domingo às 6 horas da tarde. E no final, o padre Carlos Eduardo, né? Ele sempre faz um chamado bonito para os jovens. Ele fala, e você jovem? Então ele faz um chamado mesmo. Na primeira vez, o Marcelo até estranhou. Ele falou, nossa, mas ele está convidando assim? A gente não está É. acostumado. Ah, Aí tá. eu falei, sim, ele está convidando assim. Porque as pessoas precisam entender que a vocação existe, precisam conhecer a vocação. Né? E para Sim. despertar esses jovens. Quantos escutam, mas não conseguem reconhecer essa voz? Nem sabe como, por onde ir, como dar o sim. Ou talvez porque ninguém falou, né? Isso, porque não se Não é mesmo? conhece. É, Tem até ninguém um medo de falou. chegar para o pai, para a mãe e falar, eu acho que eu quero ser padre, alguma coisa aqui dentro está me chamando. E Sim, quantos pais, mães não vão saber responder a isso? sim. Imagina, menino, É, né? vai chamar de louco. É, como São Paulo disse, né? A fé nasce da loucura da pregação. Tem um pouco Olha. de loucura em tudo isso, mas a gente tem que É, entender quando é essa loucura para o bem, sim, né? Então é sim. isso, padre. Que bom. Isso Vamos aí. rezar com fervor, é isso mesmo. Vamos rezar pelas vocações, né? Pedir Vamos que rezar pelas Deus vocações. suscite vocações na sua igreja, vocação para padre, para religioso, vocação para famílias, né? Famílias santas, e também a vocação para o serviço na igreja. Né? Sim, Acho que a oração ela dá os seus frutos, né? Então, o primeiro caminho é rezar, é pedir a Deus que suscite e Deus vai suscitando sempre, né? Suscitando no coração das pessoas. O que eu não posso mudar ou fazer no coração da pessoa, Deus pode, né? é. E a oração é um caminho para isso. E se Jesus nos ensina a rezar para o Pai, para quem tem que Sim. rezar, né, padre? Só queria terminar dizendo assim que, segundo o evangelista Lucas, dos momentos mais decisivos da vida de Jesus foi a hora que ele se retirou para rezar ao Pai, não é? Então também isso nos ajuda muito a entender muitas coisas da nossa vida. Existem momentos que são decisivos na nossa vida e acho que requer também essa intimidade, essa oração, esse se colocar diante de Deus, né? Para que antes de tudo, né, se faça a vontade de Deus, não a nossa vontade, Amém. né? É Primeiro a isso. vontade de Deus, depois se une a nossa vontade e aí a gente vê os sinais acontecendo, né? É Não é isso. mesmo? O senhor tem um segundo só para a gente ler aqui o que escreveram para o senhor? Pode, eu estou A tranquilo tia aqui. Ana, Ah, deu um mas... susto da tia Ana. Falei, tia, nossa, se o padre atrasar, a senhora passa o batom que eu vou te chamar para começar a live comigo. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Que Olha lá, ela legal. disse assim, coloquemos as vocações sacerdotais nas nossas orações diárias. Vamos pôr, tia. Ali, por isso sempre devemos rezar a Deus pelos nossos sacerdotes, para que nos conduzam sempre no caminho da salvação. Sim, Muito bem. Tia Cecília, Deus nos acolhe. Aí, tem, acima de tudo, Deus. Que lindas palavras. Daí quando eu falei, por que será, né, que a gente parou de rezar pelas vocações sacerdotais, a Sueli escreveu, porque as famílias estão pouco na igreja. ah, tá. Precisamos voltar, né, Sueli? Precisamos fazer as famílias voltarem. Eu acho que vai estar todo mundo com tantas saudades. Se Deus quiser, nós vamos transformar essas saudades num retorno lindo à igreja, de Com muitos. certeza, não? Precisamos. Simone, amém. Que sempre vem uma palavra, mesmo que seja no finalzinho, a gente sempre entende uma palavra que chega para nós. É que hoje o mundo está muito afastado de Deus. Tia Ruth, rezamos pelas vocações. Rezamos pelas vocações e ao mesmo tempo não gostaríamos que nossos filhos fossem padres? Então que oração é essa? Sim, Olha, né? Somos chamados por Deus, realmente tudo é pela graça de Deus, aqui o Alexandre dizendo. E rezamos para aumentar a nossa fé. Amém? A decisão é tua. É isso mesmo, que maravilha, muito bonito.
no momento em que nos entregamos a Deus, tudo melhora. Matrimônio, finanças, saúde. Olha Porque só. a gente entrega para Ele, né? O peso. Quem está cansado, é tão lindo isso, né? Quem está cansado vem a mim, né, Ah, Pai? nós precisamos, eu acho bonito assim, a gente entender, nós precisamos caminhar sob a ótica de Deus, sob o olhar de Deus, né? Ter sempre presente esse olhar de Deus, né? Sobre a nossa vida. Então, caminhar sempre nessa perspectiva da fé. Se a gente não coloca a dimensão da fé, né? De fato, a nossa vida vai tomando um outro rumo, né? Isso. Daí aí ele fala que o seu sim é um sim também, o sim dos padres, um sim que é um presente também para todos nós. Obrigado. É isso mesmo. Isso A aí. pandemia fez muitos se aproximarem de Deus, precisamos rezar muito pela conversão dos filhos. Aí a Andréa Graziano, nenhum pianista será pianista sem conhecer um piano. É isso mesmo, Sim, a gente precisa é. de Deus, né, para dizer sim às vocações da igreja. Com Muito bom certeza. escutar o Senhor, Padre, meu pai que está dizendo, saudades Um de Davi. abraço. Um abração para ele. Estamos mesmo, viu? Que saudade. E o Padre Fernando, vamos acabar com ele aqui. Padre Elcio, um grande promotor vocacional e foi um excelente reitor, na qual formou muitos padres para a nossa diocese. Puxa saco. Amém. Tem que ser mesmo, muito bem Vou puxado. passar Tá o certo, contato Padre, dele para você. concordo. Dê sim. Pessoal, obrigada por estar aqui com a gente. Padre, super obrigado novamente. Uma delícia de conversa sempre. E o convite aqui no Deus Convida nunca se expira. Está sempre convidado. Opa, Tá? obrigado. Venha Deus sempre. abençoe. Deus abençoe. Amém. Vamos rezar para terminar. Qual oração? Pai Vamos ao Pai Nosso, Nosso, né? é No nosso? Vamos? Pai Nosso nós dizemos assim a Deus, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, pedir isso a Deus, né? Que Ele nos ajude sempre a fazer a vontade dEle, né? Em nossas vidas. Então, rezemos. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Então tá bom, para dar uma bênção para nós. E aí a gente... Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então que desça sobre todos nós a bênção do Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite, pessoal. Obrigada, Padre. Um bom descanso, viu? Obrigado a você. Um grande abraço para todos. Tchau. Para o senhor também aí. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau.